Fala, galera do Corujão Vascaíno, nosso vídeo aqui de todas as noites, falando do Vasco, trazendo aquelas notícias do Vasco da Gama, apesar que nesse momento aí de paralisação do campeonato, né, por conta do Super Mundial, as notícias estão escassas, né? O Vasco da Gama não divulga muita coisa, já não divulgava antes, agora então que não tem bola rolando, cada vez menos, né? Eu colhi aqui 4 tópicos que eu gostaria de falar com vocês, né? O primeiro, tudo notícia que saiu na mídia aí hoje, a respeito do retorno do Lucas Eduardo, né? O Lucas Eduardo que está de volta ao Vasco depois de um empréstimo ao Cuiabá, onde ele fez apenas uma partida. Uma partida. Eu já comentei bastante do Lucas Eduardo aqui. É um garoto da base que eu sempre gostei muito. Atuava de primeiro volante, jogou de segundo volante e se destacou muito na base do Vasco pela imposição física, um jogador que tem um físico avantajado, alto, forte, e pela habilidade. Ele não é aquele tipo de volante, ou não era aquele tipo de volante, né, sabe, que dá porrada, né, que, ou seja, aquele que, porra, que chega espanando geral, não, é um jogador que sabe sair jogando, que tem habilidade, que quando jogou como segundo volante, ajudava a construir as jogadas. Chegou a jogar no time principal do Vasco da Gama, é verdade, por poucas oportunidades, mas entrou. E muita gente pedia o Lucas Eduardo, inclusive eu cheguei a pedir, chances maiores no time de cima. O fato é que as chances nunca chegaram e ele foi emprestado para o Cuiabá. E me lembro que na época do empréstimo, até comentei, vi várias pessoas comentando, agora a gente vai poder ver o Lucas Eduardo jogar. De repente ele vai conseguir uma sequência, vai se valorizar e vai voltar até para o próprio Vasco, vai ser útil. Só que ele fez uma partida no Cuiabá, uma. Aí a gente já começa a pensar, será que... O que aconteceu com esse jogador? Por que a queda de rendimento tão grande? A gente tem o caso do Riquelme aí também, que hoje está incorporado ao time principal, tentando mais uma vez se reerguer. Será que o Lucas Eduardo vai ser mais um desses jogadores que a gente via com grande esperança, como uma grande promessa de vingar no time de cima de uma hora para outra? Não deu em nada? Porque, convenhamos, né? O cara ir para o Cuiabá e conseguir jogar apenas uma partida, algo de estranho tem. Algo de esquisito tem. E com certeza o problema é com o jogador. Não sei se é parte física, se é parte técnica, se é parte mental, se é parte de vontade também do jogador. Enfim, gente, realmente eu fiquei bastante curioso em relação a isso, o porquê do Lucas Eduardo ter tido uma queda de rendimento tão grande, né? Uma outra notícia que eu colhi aqui, e aí não diz respeito ao Vasco, mas eu achei interessante, foi um Twitter que foi colocado pelo Alexandre Losetti, lá do Sport TV, onde ele fala da situação do São Paulo. E ele diz aí, semanas atrás o São Paulo queria o desempregado Fernando Diniz. Não avançou porque parte da torcida reagiu mal. Zubeldia saiu após o baile do Vasco do Diniz. O substituto deve ser o Crespo, que já treinou o São Paulo, né? Demitido pela gestão em 2021 com 40% dos pontos no Brasileiro, em 13º lugar. Hoje está pior, está em 14º. E aí ele completa. Assim trabalha o comando do São Paulo sem convicção, sem método, o que os torna suscetíveis a quaisquer pressões, até mesmo de redes sociais. Não se trata de defender técnico X ou criticar técnico Y. É apenas constatar que o clube há muito tempo conduzido por amadores. Por que eu trouxe isso aqui falando em relação a São Paulo? Porque não é só privilégio do São Paulo isso aí. Isso aí diz muito a respeito do Vasco da Gama também. Porque há muito tempo o Vasco vem sendo conduzido por amadores.
Há muito tempo a gente vê as trapalhadas que são feitas no nosso clube, que reverberam não só dentro de campo, mas também fora de campo. Mudou muita coisa? Cara, dentro do departamento de futebol, se a gente trouxer isso para dentro de campo, não mudou muita coisa, não. Parece que a gente continua a ser administrado por amadores. É só ver as contratações que a gente trouxe aí nas últimas 2, 3 janelas. O Lloyd é a maior exemplificação disso. Um jogador que é praticamente como os que estão nos gerindo. Um amador. O caso Capasso, que saiu de graça aí, é outra demonstração clara da falta de habilidade, da falta de profissionalismo, da falta de inteligência daqueles que nos gerem. E aí a gente pode acrescentar aí essa longa negociação com o Léo Jardim, esse problema que está chegando em relação ao Paulinho Paula. Então, se você for parar para pensar, o que o Losetti disse em relação ao São Paulo, ele poderia muito bem trocar o nome ali para o Vasco da Gama. Se encaixaria perfeitamente. Se a gente for pensar que a gente perdeu 4 meses aí com o técnico, que a gente sabia que não ia dar certo, todos nós sabíamos que era o Carille, menos a diretoria do Vasco, não é muito diferente do que a gente está vivendo. A gente espera por momentos melhores. A gente está se aproximando aí daqui a pouco de uma nova janela e vamos ver o que a gente tem pela frente aí. Por falar em nova janela, na capa do nosso vídeo está aí chegou o nosso diretor executivo, o Admar Lopes. Chegou, uma galera lá esperando ele no aeroporto. Olha, quase passou direto pelos jornalistas que estavam lá. Zero vontade de falar com o jornalista. Ele foi meio obrigado, meio constrangido aí ali. Aí o cara da BTB Esporte, vou dar uma palavrinha pro torcedor, um abraço, torcedor, obrigado, tamo junto. Ó, 2 nem me viu, vazou. Não ficou 1 minuto ali. Se cronometrar, deve ter dado aí uns 20 segundos, 30 no máximo. Será que ele é desse jeito? Porque se for desse jeito, se encaixa perfeitamente com a diretoria do Vasco. Aquela diretoria que não quer conversar com o torcedor, que não dá explicações, que toma as decisões e, que se dane, problema de vocês. Tá entendendo? Então, cara, é um absurdo isso. Eu acho que, pelo menos o cara deveria ter chegado ali e falado, olha só, vem aqui, cheguei, né? Tá dado você tem sido simpático, né? Com a galera. Mas não foi. Será que isso também já é uma diretriz, né? Uma recomendação da diretoria? Ele não dá declarações quando chegasse ao Rio de Janeiro? Nós vamos saber quando ele for apresentado. Ele vai ter que ser apresentado e normalmente tem aquela coletiva, né? Vamos ver o que ele fala. Eu escuto muita gente dizer, será que esse cara que vem aí vai ter autonomia para fazer o que ele quiser? Eu acho que a questão nem é de autonomia. Ele não vai ter dinheiro mesmo. O que ele vai ter que ter muito é criatividade. Diz que ele conhece muito o mercado sul-americano. Ele já trabalhou de olheiro, de scout, né, olhando para o mercado sul-americano. Vamos ver. Diretor executivo no Vasco, meus amigos, precisa de criatividade e expertise. Gogó, saber desenrolar. Porque dinheiro para contratar a gente não tem. Se não tiver gogó, se não tiver uma lábia muito bem firmada, já era. É um cara novo. Dizem que tinha muito mercado na Europa. Né? Dizem, não sei se é verdade. Vamos ver quando ele começar a trabalhar. Já soltaram aí que ele vem com uma lista de 150 nomes. Porra. Eu tenho uma lista aqui de 400 nomes, se o Vasco quiser. 400 nomes. Entendeu? Só que desses 400 nomes, o Vasco precisaria colocar dinheiro pelo menos uns 300. Os outros 100, deve ser tudo pé de rato.
Então, gente, isso aí não quer dizer nada, leva a mal não, tá? A título de curiosidade, meus amigos, a título de curiosidade, eu quero trazer um outro negócio aqui para vocês, que eu também peguei hoje nessas notícias que saíram aí, que é o seguinte, tá? Juventus de São Paulo, o time da Juventus de São Paulo recebe uma proposta de 480 milhões em 10 anos para a venda da SAF. A oferta visa colocar o clube de volta na Série A do Paulistão em 2027. As outras metas esportivas são Série C 2028, Série B 2031 e Série A 2035, ou seja, daqui a 10 anos. Disputar campeonatos internacionais da base. Disputar uma competição internacional até 2033, ou seja, antes de ir para a Série A. Isso aqui eu não entendi muito bem, tá? Como é que ele vai disputar um campeonato internacional antes de ir para a Série A? Mas ok, está na matéria aqui. O projeto inclui a reforma do estádio Conde Rodolfo Crespi, na tradicional Rua Javari, que hoje comporta 5 mil pessoas e teria capacidade para 15 mil pessoas. A Rua Javari também passaria a ter 2 restaurantes, sendo um deles com temática italiana, hotel para os jogadores e um centro de fisioterapia. Ainda seria construído um spa e uma academia para o elenco profissional. Então, o Juventus de São Paulo recebeu uma proposta de 480 milhões de reais. E aí vocês querem que eu acredite que não apareça comprador para o Vasco da Gama? Como a diretoria vive dizendo aí, não, até agora nós não recebemos nenhuma proposta, nós apenas assinamos lá as NDAs, lá, uma proposta nós não recebemos. Vocês querem que eu acredite nisso? Prefiro ficar com a minha informação e com a minha tese. Essa diretoria do Vasco, ela não quer e não pretende revender o clube. A grande verdade é essa. E aqui eu não estou fazendo juízo de valor para ninguém que está me ouvindo. Se tem uns que querem que venda, tem uns que não querem que venda, cada um com a sua opinião. Agora, eu acho que a diretoria do Vasco deveria ser mais transparente com o seu torcedor. Chegar e dizer, olha, nós vamos tentar fazer de tudo para não revender o clube. Vamos tentar tocar do jeito que dá aqui. Não vim com essa conversinha fiada, não, porque enquanto eu for presidente nesta cadeira aqui, eu farei de tudo para revender o Vasco. E o caminho mostra exatamente ao contrário, que eles não querem revender o clube. Eu quero um Vasco forte. Eu quero um Vasco forte. Porque quando o presidente Pedrinho se elegeu, ele prometeu isso. E nós vamos cobrar. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe seu like aí, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva no Corujão e vire membro, para você entrar no grupo de WhatsApp do Corujão e estar aqui na bancada comigo qualquer hora, comentando, falando de Vasco aqui no YouTube. Gente, um abraço, até a próxima.